Alunos, mais uma aula nossa de genética. Nesta aula nós vamos estudar sobre cruzamentos, vamos resolver exercícios sobre os cruzamentos da primeira lei de Mendel, que a gente já viu, e também vamos entender o que é cruzamento teste e o que é retrocruzamento. Aqui, já para começar, a gente tem a representação dos cruzamentos, né? Deixa eu ver onde está minha caneta, tá aqui, ó. E a gente sempre tem isso, né? A geração parental, né? Geração F1, que é filial 1, geralmente a geração F2 é resultado da autofecundação daqui da geração F1, mas isso pode ser diferente, nós vamos ver um caso. E aqui, aquela tabelinha que representa os cruzamentos. A gente tem sempre que levar em mente isso, que cada letrinha dessa representa um gene que está em uma célula reprodutora. Neste caso, a gente tem um espermatozoide e aqui, no outro caso, a gente tem o óvulo. Dá para a gente fazer a identificação aqui também, ó, com o símbolo feminino e o símbolo masculino. Mas isso não é necessário, é só se vocês quiserem. Seguimos. Vamos ver o cruzamento teste. Cruzamento teste, ele é um teste, né, uma técnica utilizada para descobrir se o indivíduo que possui um caráter dominante, olha, presta atenção nos detalhes, o indivíduo possui um caráter dominante, qualquer caráter dominante, aí a gente precisa saber se ele é puro ou híbrido. O que é o puro? É o homozigoto. O que é o híbrido? É o heterozigoto. A gente só sabe que ele tem a característica do dominante, é o fenótipo do dominante, mas a gente não sabe qual é o genótipo dele. Então a gente usa o cruzamento teste para saber. Então, como que a gente faz? Basta cruzá-lo com um recessivo. A regra é essa, você vai pegar esse indivíduo de genótipo desconhecido e cruzar com um recessivo para essa característica que você está querendo descobrir. Aí, a resposta vem para tirar a sua dúvida, né, que é o teste. Se neste cruzamento tivermos apenas indivíduo, apenas um tipo de descendente, só um tipo de descendente, ele é dominante. Se houver dois tipos de descendente, então ele será um híbrido. Ele vai ter a característica dominante, mas ele não é puro mais, ele é um heterozigoto. Para qualquer característica, é uma regra válida para qualquer característica. Daqui do lado a gente tem essa imagem que representa o cruzamento de um cruzamento teste. Qual é o genótipo do indivíduo com fenótipo dominante? Essa é a dúvida, essa é a pergunta que a gente quer responder. Ele pode ser homozigoto, que é o puro, ou ele pode ser heterozigoto, que é o híbrido. E aí a gente tem aqui o ponto de interrogação, porque a gente não sabe se ele vai ser Vzão, que é o homozigoto, ou Vzinho, que é o heterozigoto. Vamos ver como acontece? Aqui a gente tem as duas representações, ó, do cruzamento teste. Neste caso, ó, esse aqui é o recessivo, é o que você vai usar para tirar a sua prova. Esse daqui é o genótipo desconhecido. A gente sabe que ele tem um gene dominante, tá aqui o Vzão, e o outro a gente não sabe. Então a gente tem um ponto de interrogação, mas a gente vai simular. Então a gente vai colocar um Vzinho aqui. Então aqui é o Vzinho. Opa, tá grande esse. Deixa eu fazer aqui. Isso. Então, a gente vai fazer a mesma união. Isso daqui são os gametas, ó. Vzão junto com Vzinho, Vzão e Vzinho. Vzão junto com Vzinho, ó. Cadê? Vzão e Vzinho. Opa. Passou. Aqui também. O que a gente tem no resultado? Tem indivíduos, né? No caso, a característica em questão é a cor da semente da ervilha. A gente tem indivíduos amarelo e indivíduo verde. Então, a gente tem dois tipos de descendente. Neste caso, então, ele é um heterozigoto. Nesse outro caso, a gente usou o Vzão. Então, a ervilha amarela é o homozigoto dominante. E a gente vai ter sempre isso, ó, Vzinho com Vzão, Vzão e Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão e Vzinho. Aqui também, Vzinho com Vzão, Vzão e Vzinho, Vzão e Vzinho. Todos os descendentes são de cor amarela. Então, a gente só tem um tipo de descendente. Esse daqui, então, tem o genótipo Vzão, Vzinho, que é o homozigoto. Nesse daqui, a gente tem dois tipos de descendentes. Então, o genótipo em questão é o Vzão, Vzinho, que é o heterozigoto. O cruzamento teste é aplicado na prática. E aí, a gente sabe que a gente vai ter essas duas opções.
dois indivíduos, dois descendentes diferentes, ou todos os descendentes iguais. Fazendo essa observação, essa análise, você não precisa criar toda vez um cruzamento. Só você fazer a interpretação do enunciado e você não precisa, então, construir duas tabelas para fazer o cruzamento. A não ser que vocês queiram, né? Aí, a gente tem outro caso, que é o retrocruzamento. Ele é muito parecido com o cruzamento teste, ó. É um processo muito parecido com o cruzamento teste, só que ele utiliza a mesma técnica, mas com um detalhe. O indivíduo recessivo, olha aqui, o indivíduo recessivo utilizado no teste é algum ancestral do indivíduo com genótipo desconhecido. Como assim um ancestral? O pai ou a mãe dele. Na natureza isso acontece muito, né? Os descendentes cruzam com os pais, né? Então a gente fala que isso é retrocruzamento, porque voltou uma geração para fazer o cruzamento. Então a gente tem aqui uma representação do retrocruzamento, a geração parental, esses são os pais, e aqui a gente tem a geração F1. Então no retrocruzamento você vai pegar um indivíduo da geração F1 e vai cruzar com um dos seus genitores, que é um dos seus pais. Então, ó, o cruzamento entre o indivíduo da geração F1 com um dos seus genitores. Só que esse genitor vai ser o indivíduo recessivo, porque você quer tirar uma prova, você quer testar o genótipo desse indivíduo que você não conhece, certo? Essa é a diferença entre o cruzamento teste e o retrocruzamento. Seguimos. Agora nós vamos resolver um exercício. Aqui, aplicando a primeira lei de Mendel, a gente tem aqui o enunciado do exercício. Sabe-se que em uma determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante, que é o B, o Bzão. E a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo, que é o Bzinho. Então, isso são informações importantes e a gente precisa anotar. Aqui, o Bzão vai ser preto, e o Bzinho é branco. Então, já tiramos duas informações do enunciado. Do cruzamento, agora esse é o cruzamento, ó, um casal de gatos pretos, os dois são pretos, ambos heterozigotos. Qual é a descendência esperada? O preto é dominante. Então, a gente tem essas duas condições. Ele pode ser Bzão e Bzão, que é o homozigoto, vai ser preto. E ele pode ser Bzão e Bzinho, que é heterozigoto, também vai ser preto. Ele está dizendo que é o cruzamento, os dois são heterozigotos. Então, a gente sabe que vai fazer o cruzamento com esses dois. O Bzão e o Bzinho, esse é o genótipo do macho. E o da fêmea é igualzinho. A gente já sabe quem vai ser os dois que vão cruzar. Agora, segundo a primeira lei de Mendel, a gente tem que fazer a separação dos gametas e depois a união dos gametas. Na separação dos gametas, cada gene vai ficar sozinho, ou seja, cada letra vai ficar sozinha. O Bzão é um gameta e o Bzinho é outro gameta. Aqui mesmo caso, o Bzão é um gameta e o Bzinho é outro gameta. Gametas prontos, a gente pode construir a nossa tabela e fazer o cruzamento. Tá ficando meio tortinho, mas vai dar para entender. Aqui. Como nós já vimos, não importa a ordem que você vai colocar os gametas, tá? Importa que você coloque todos os gametas estejam representados na tabela. Aí, então, a gente vai fazer agora a união dos gametas, que é o cruzamento propriamente. Então, a gente vai juntar o Bzão junto com o Bzão, gameta masculino com o B feminino. Aqui, Bzão junto com o Bzinho, nesse quadradinho. Bzão junto com o Bzinho. Eu sempre coloco o Bzão na frente, porque fica mais fácil fazer a identificação, mas não tem problema colocar o Bzinho. Daí, vocês que decidem qual é a ordem que vocês querem colocar. Cruzamento feito, esses 4 aqui são os nossos descendentes. Então, qual é a pergunta? Qual a descendência esperada? A gente tem, vamos responder 2 perguntas, porque a gente tem que responder o genótipo e o fenótipo. A gente tem Bzão e Bzão, 1/4. A gente tem Bzão e Bzinho,
2/4. E temos também Bzinho, 1/4. Quando a gente representa as letras, a gente está representando o genótipo. Então, esse é o genótipo esperado. 1/4 vai ser o homozigoto dominante, que é o Bzão. 2/4 é o homozigoto recessivo, que é o Bzão e Bzinho. Aliás, o heterozigoto. E 1/4 é o homozigoto recessivo, que são os 2 Bzinhos. Essa é a proporção genotípica. Agora a gente vai escrever a proporção fenotípica, quantos que são brancos e quantos que são pretos. Lá na primeira informação que a gente tirou do enunciado, a gente sabe que o preto é dominante. Então, todos que tiver Bzão serão pretos. Então, a gente tem 1/4, esse aqui será preto, e esses dois também preto. Então, a gente tem 3/4 que serão pretos. E 1/4, que é o recessivo, que será branco. Então, aqui está a resposta. Essa é a proporção genotípica, como é o genótipo dos descendentes, e essa é a proporção fenotípica, como é o fenótipo dos descendentes, a característica dele. Nós também podemos representar na forma de porcentagem, que esses dois, eu vou colocar aqui na frente, esse 1/4 aqui representa 25%, pode ser assim também, esses 2/4 representa 50%, e esse outro 25%. E aqui a gente pode representar assim, ó, 75%, que são os 3/4, são pretos, e 25%, que é 1/4, branco. Está aí a nossa resposta. Então, vocês podem responder das duas formas, na forma de fração ou na forma de porcentagem, mas é importante que você faça a diferença. O que representa o genótipo, o que representa o fenótipo. Por isso, eu falei tanto para vocês memorizarem os genótipos, né? Fenótipo, genótipo e o homozigoto e heterozigoto, porque vocês iriam precisar definir eles na hora das respostas. Então, esse é um exercício de genética e vamos fazer mais cruzamentos para vocês entenderem como ocorre a aplicação da primeira lei. Vamos ver mais um. Aqui, ó, sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva. Primeira informação, é uma anomalia genética recessiva. Então, ela é representada pela letra minúscula, em que o indivíduo portador apresenta deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino, ele é albino é recessivo, vamos já escrever o genótipo dele aqui. Ele é azinho. Ele se casa com uma menina que produz melanina normalmente, então ela tem um azão. Aí, porém, possui mãe albina. A mãe dela é albina. Se a mãe dela era albina, eu vou colocar aqui. Azinho. A mãe dela só tem azinho para passar para ela, então ela recebeu um azinho da mãe dela. Ela é, então, uma heterozigota, ela é normal portadora. Ela produz melanina, mas ela tem um gene. Então, qual é a probabilidade desse casal ter um filho albino? Vamos fazer o cruzamento para a gente saber. Aqui a gente tem os gametas masculinos, os dois são azinho, e os gametas femininos, que é um azão e um azinho. Colocando isso na tabela, aqui, essa daqui ficou mais bonitinha. Ó, o da mulher, azão, azinho, porque a gente descobriu que ela tem um azinho, porque a mãe dela é albina. E do homem, né, é azinho, que já falou no enunciado que ele é albino. Então, agora é a união dos gametas, né? Azão com azinho, aqui dois azinho, né? Azinho e azinho, azão e azinho, esses dois, e aqui azinho. Desde que tenha um azão, vai ter a pigmentação. Se tiver dois azinhos, é albino. Então, a gente tem aqui, ó, 2 são azinho e 2 azinho. Ou seja, a gente tem 2/4 ou 50% serão normais e 2/4 serão albinos, que é o azinho. Então, qual é a probabilidade do filho desse casal nascer albino? 50%. Aqui está a resposta dele. Certo, pessoal? Só mais um exercício. Aqui, esse volta às ervilhas. Olha só.
Cruzando-se ervilhas verdes, aqui está o genótipo da verde, que é recessiva, vizinho, vizinho, com amarelas, e aqui está o genótipo dela, que é um heterozigoto, os descendentes serão. Algumas questões são lógicas e a gente não precisa fazer o cruzamento, mas como isso, vou representar para vocês porque é uma aula de atividades. Esse é o genótipo da ervilha amarela e esse é o genótipo da ervilha verde. Separação dos gametas da ervilha amarela, dos gametas da ervilha verde. Colocando isso na tabela, como ficarão os descendentes? Vamos responder para achar a resposta. Aqui está a ervilha amarela, aqui está a ervilha verde. Deixa eu melhorar aqui, tá. Vamos agora fazer o cruzamento, a união dos gametas. Vzão, Vzinho, 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 2 Vzinho, aqui um Vzão junto com Vzinho e aqui 2 Vzinho. O que a gente tem? 50% das ervilhas são verdes e 50% das ervilhas são amarelas. Então, vamos às nossas opções. Letra A, 100% verde, descartado. 100% amarelo, também descartado. Letra C, 50% amarelo, 50% verde. Essa é a nossa resposta. Letra C, 50% amarela, 50% verde. Então é isso, meus queridos. Esses exercícios para vocês conseguirem reproduzir os cruzamentos. Depois eu vou passar uma lista de exercícios para vocês e vocês vão conseguir desenvolver, tá bom? Até a próxima aula.